Bom, outra característica do inquérito é o seu caráter sigiloso. É claro que o inquérito policial precisa ser sigiloso, tanto para proteger os interesses da sociedade, como para proteger os interesses do investigado. Porque basta a condição de investigado, isso por si só já é uma pena, aqui no Brasil, sobretudo, em que os inquéritos são vazados para a imprensa e que fazem um maior estardalhaço, e muitas vezes no futuro essa pessoa sequer é denunciada, mas já teve a sua honra e o seu nome enxovalhado porque foi durante um certo instante investigado no inquérito. O sigilo do inquérito ele é dividido em sigilo interno e sigilo externo. O sigilo interno é a manutenção ou não do sigilo em relação a quem é investigado. Repetindo, o sigilo interno ele se dá em relação à pessoa ou às pessoas que são alvos da investigação, existindo o sigilo que está previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal. E o sigilo externo, este alcança a todos. O sigilo externo trabalha-se com a ideia de que a sociedade não precisa ter acesso, até para o seu próprio interesse, a sociedade não tem necessidade de ter acesso a todos os dados da investigação. Então, essa ampla divulgação na mídia, que eu me referi agora, isso deve ser, a lei proíbe e deve ser evitado. Ao falar de sigilo, desde 1994, a Lei 8.906/94 já estabelecia o direito do advogado de, mesmo sem procuração, ter acesso ao inquérito policial, fazer as suas anotações, os seus apontamentos, como fosse do seu melhor interesse e do interesse do seu defendido. Mas nós vivemos no início dos anos 2000, especialmente a década de 2000 a 2010, situações muito graves, onde peças eram suprimidas do inquérito policial, o inquérito policial era facultado o acesso ao advogado. Eu mesmo já, por diversas situações, já vivenciei essa situação, sem percebendo nitidamente que haviam elementos de provas naquele inquérito e que tinham sido suprimidos. Com isso, foi necessária a edição de uma súmula vinculante, a súmula vinculante 14, diante de todas essas violações aos direitos do investigado. O Supremo achou por bem editar uma súmula vinculante, a súmula vinculante 14, que estará também em exibição aí no Vida, que permite ao advogado do investigado a ter acesso a todas as peças de informação já catalogadas e incorporadas ao inquérito policial. E aqui volto a frisar e volto a lembrar da Lei 13.245 de 2016, no dispositivo que diz a inobservância dos direitos estabelecidos nos incisos 14, 21, parágrafo 10 do Código de Processo Penal, a retirada de peças já incluída do caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente.
Então é preciso que os senhores e as senhoras também leiam com atenção esse dispositivo que está sendo exibido do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Por fim, minhas senhoras, meus senhores, nós precisamos repensar essa situação do investigado nos dias de hoje. Porque a todas as luzes, o Código de Processo Penal, seja na parte do inquérito, seja nos demais dispositivos, ele não está consentâneo com o processo penal democrático que a Constituição de 88 quis criar e efetivamente criou. E embora a mentalidade reacionária, a mentalidade inquisitiva que permeia em todos os setores da sociedade, da magistratura, da própria advocacia e do Ministério Público, aceita com naturalidade esses dispositivos. Então, o investigado, ele é titular de direitos. Ele pode agora, inclusive, apresentar razões e quesitos a partir da edição da sempre mencionada Lei 13.245 de 2016, cuja leitura eu recomendo que seja feita com muito vagar, com muita atenção e muito cuidado, porque até o presente momento, volto a dizer, o inquérito policial ele não tem merecido da doutrina, da jurisprudência, a mentalidade ou a atenção devida. O destino da Lei 13.245 não é possível antecipar. Isso vai depender fortemente da atuação do Poder Judiciário, como guardião maior da Constituição e das nossas leis, para garantir ao acusado mínimos direitos nesta fase pré-processual, nessa fase do inquérito policial, que sempre, na maioria das vezes, vai servir de base para o oferecimento da denúncia. Outra questão que precisa ser repensada é o seguinte: normalmente a autoridade policial, ao instaurar o inquérito, ele avança nas investigações em busca de uma certeza jurídica. Essa certeza jurídica, a todas as luzes, ela não se encaixa, ela não cabe dentro do inquérito policial. Essa certeza jurídica nós só teremos na fase judicial, aí sim, com a ampla defesa e o contraditório. O inquérito policial, além daquelas finalidades que nós já colocamos aqui no início, como filtro para se evitar acusações infundadas, para impedir que o aparelho estatal seja mobilizado para apuração de fatos que não têm nenhuma relevância penal, que não têm nenhuma relevância jurídica, e apontar a materialidade, a autoria delitiva e a circunstância do fato tido criminoso, ele deve se subsumir ao oferecimento da justa causa para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia. Como todos sabemos, hoje está pacificado que a justa causa ela se encontra no rol das condições da ação. E o que é a justa causa? São aqueles elementos mínimos, é um juízo de probabilidade. São os elementos mínimos que a autoridade policial vai conformar, vai construir para oferecer ao promotor ou ao procurador da República condições de oferecer a denúncia sem o risco de incorrer na falta de justa causa. Isso tão somente basta no inquérito policial. Não precisa esse afã investigativo, este afã, essa correria para se ter um juízo de certeza, porque juízo de certeza jurídica, obviamente, nós só teremos na fase do processo judicial.
Uma outra questão que nós devemos começar a debater no inquérito policial é sobre a sua constitucionalização. Será que é impossível nós ajustarmos os mandamentos da Constituição ao Código de Processo Penal, ou melhor dizendo, o inverso, o Código de Processo Penal à Constituição? Eu tenho segurança de que isto é possível, sim. E trago para a leitura de vocês, e o vídeo haverá de exibir, o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz assim: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. A grande chave para se interpretar este artigo é quando se diz acusados em geral, porque a Constituição não excluiu expressamente o inquérito policial ao garantir a ampla defesa e o contraditório no inquérito policial. Não houve essa exclusão por parte do Constituinte. Então, eu posso, ao fazer uma leitura mais ampliada dessa expressão acusados em geral, sem estar sendo restritivo, sem ter uma interpretação restritiva, é perfeitamente possível entender que aos acusados em geral, e quem está sob investigação é acusado também, nós precisamos nos afastar daquela ideia de que acusado somente é aquela pessoa que está denunciada formalmente pelo Ministério Público, porque a Constituição ela utilizou uma expressão de forma genérica, repito, acusados em geral, são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Eu já disse há pouco tempo atrás, neste vídeo, que nós não estamos aqui defendendo a tese de que devamos judicializar o inquérito, porque isto iria causar uma série de entraves. Mas há situações extremas, há situações relevantes em que essa judicialização seria necessária. E nós aqui não estamos inventando a roda, porque o Código de Processo Penal italiano, ele prevê o atual Código de Processo Penal italiano, ou seja, da República Italiana, parlamentarista, democrática, um Estado modernizado, membro da União Europeia, etc, etc, etc. Então, o Código de Processo Penal italiano, ele prevê a possibilidade de criação de um incidente probatório durante o inquérito. E dentro deste incidente probatório, o investigado poderá exercer o contraditório e a ampla defesa. Mas isso não se dá de forma generalizada. No nosso caso, isso deveria estar restrito, ficar restrito àquelas provas urgentes e antecipadas e também aquelas provas irrepetíveis, como, por exemplo, as perícias. Muitas das perícias que são feitas durante o inquérito policial não é possível ser repetida durante a fase da instrução processual em juízo. Então, se estas provas serão transportadas para o processo com caráter de definitividade, o juiz poderá utilizá-la na sua sentença em caráter absoluto. Nada mais justo que ele, investigado no inquérito onde esta prova foi produzida, possa exercer o seu direito de participação,
o seu direito de influência co-construindo a prova. E isso se traduz no que chamamos de contraditório. Então, eu não estou aqui, o professor Fábio Presotti chama a atenção para isso, e eu também aqui estou fazendo o mesmo, dando esse destaque a essa disposição do Código de Processo Penal italiano. Feitas estas considerações, nós temos que também chamar a atenção de todos para a Lei 12.830, de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. E aqui esta lei traz dois destaques que nós vamos examinar conjuntamente com vocês, cujo texto também será exibido no vídeo. É que nós estamos acostumados a dizer que o inquérito tem dupla finalidade: apontar a materialidade delitiva e a autoria do fato. Mas o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.830 de junho de 2013 diz que o inquérito policial tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Por isso que lá no iniciozinho do Dedo de Prosa, eu disse que o inquérito policial tinha por finalidade apurar a materialidade, a autoria do fato e também as suas circunstâncias. Por exemplo, se um homicídio é qualificado ou não qualificado, se houve surpresa, se não houve surpresa, se houve asfixia, se houve a utilização de veneno. São circunstâncias que são necessárias para o esclarecimento dos fatos. E eu volto a dizer a vocês que ao defender que a lei, ao dizer sobre as circunstâncias, não estou aqui dizendo a vocês que nós devamos inchar o inquérito policial. Não, não se trata disso. O inquérito policial, ele precisa ser enxuto. Ele precisa reunir tão somente os elementos probatórios necessários à formação da justa causa. Aquela justa causa que está lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, com a justa causa formada dentro do inquérito policial, a autoridade que tem todo o poder discricionário tá no Código de Processo Penal, e ele pode indicar provas que poderão ser produzidas em juízo, não necessariamente ele. Então, com esses elementos que autorizam a existência de justa causa, o Ministério Público estará apto a oferecer denúncia nos crimes de ação pública condicionada, e eu, propositadamente, estou deixando aqui de lado os crimes de ação penal privada, mas não há grandes diferenciações quanto a isso, a não ser a representação em ambos os casos. A ação penal pública condicionada e a ação penal exclusivamente privada. Agora, para concluir, vou falar sobre o indiciamento dos investigados, dos investigados na fase do inquérito policial. Eu sempre achei que o indiciamento era uma coisa muito abstrata, era uma abstração da lei. Mas essa lei teve por finalidade, e ela serviu para esclarecer melhor a matéria, ao dizer o seguinte: um só momento para que eu possa voltar um pouco atrás. Primeiro, quando se inicia um inquérito policial, todas as pessoas, ou uma só pessoa, eles são meros suspeitos. Meros suspeitos.
eles serão alvos da investigação, mas na condição de suspeitos. À medida que a investigação avança e que a autoridade policial consegue coletar elementos de prova que indique que aquela ou aquelas pessoas são os autores de um determinado crime, então o delegado também estará apto para proceder o indiciamento. E o indiciamento está tratado também na Lei 12.830 de 2013, como sendo um ato privativo do delegado, que dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, a materialidade e suas circunstâncias. Significa dizer que, a esta altura, a autoridade policial já tem elementos suficientes para imputar a alguém a autoria de um determinado crime e as suas circunstâncias. Então, através de despacho fundamentado nos autos do inquérito, o delegado de polícia e somente ele é quem vai proceder o indiciamento. Eu abro um parêntese aqui para dizer que, se neste ato de indiciamento houver manifesta ilegalidade por parte da autoridade policial, esta ilegalidade poderá ser sanada via habeas corpus perante o Poder Judiciário. Então eu recomendo a todos que, ao fazer a leitura do inquérito, proceda o estudo da Lei 12.830, de 20 de junho de 2013. Então, com o indiciamento, o delegado já terá formado o seu juízo acerca da autoria delitiva. Quando eu digo formado o seu juízo sobre a autoria delitiva, eu costumo sempre pensar o seguinte: uma investigação, ela precisa ser isenta, ela precisa ser serena. A autoridade policial não pode instaurar um inquérito e adentrar na investigação com juízos pré-constituídos. É o desenrolar das investigações que haverão de apontar a autoria delitiva. Porque senão corremos o risco, como diz um italiano, Franco Cordeiro, de estarmos diante de estados mentais paranoicos. E o que isso significa? É o delegado ou o juiz entrar num processo com um juízo pré-concebido e montar um inquérito policial ou uma instrução processual tão somente para justificar aquela ideia previamente construída sobre a culpa de determinada ou determinadas pessoas. Então, é preciso que tenha atenção para esta isenção. O delegado ele tem que ser isento. Ele apura os fatos. Se dos fatos aflora a autoria de A ou de B, isso não é problema do delegado. Contra fatos não há argumentos. É um ditado popular. O que não pode ele fazer é entrar no inquérito policial, entendendo que A ou B são os autores de determinado crime e apenas ir buscar provas em relação àquelas pessoas, abandonando outros caminhos de investigação. Dito isso, eu tenho uma questão, eu quero botar um grilo na cabeça de vocês todos. Eu quero convidá-las para uma reflexão. Repare, senhoras e os senhores, o seguinte: o artigo 155 do Código de Processo Penal,
diz que o juiz não pode fundamentar a sua decisão em provas exclusivas do inquérito, excetuando aquelas medidas cautelares e as provas irrepetíveis, cuja solução jurídica nós já abordamos agora há pouco, para que haja o contraditório e a ampla defesa nesses dois casos pontuais. Lá no inquérito, obviamente. Mas vejamos, e quando isso se dá no tribunal do júri? Porque para o jurado vige o sistema de apreciação de provas da íntima convicção. Ou seja, o jurado, ao absolver ou condenar alguém, ele não precisa fundamentar nenhuma decisão. Ele não precisa fundamentar nenhuma decisão. Então, o que acontece? Poderá o jurado decidir com base em provas do inquérito, tão somente do inquérito? Claro que sim. Claro que sim. A resposta é positiva. A resposta é positiva. Porque ele não vai dar as razões do seu convencimento. A lei não exige isso dele. Mas também há de se discutir o seguinte: ele, jurado, é o juiz de fato. Ele é o juiz natural da causa. O conselho de sentença é o juízo natural da causa dos crimes dolosos contra a vida. Então, se o juiz togado não pode decidir, não pode condenar alguém com base em provas exclusivas do inquérito, ressalvando aquelas duas exceções, cujo remédio nós já falamos, vamos buscar lá na Itália, no Código de Processo Penal italiano, porque essa disposição do artigo 155 do Código de Processo Penal também não iria alcançar o jurado. É um grilo que eu vou colocar na cabeça de vocês. Será que podemos pedir, durante a sessão de julgamento, que se haja uma cisão do inquérito para se afastar a utilização do mesmo, salvo as provas irrepetíveis e antecipadas, para que seja alvo do debate em plenário? Será isso possível? Eis aí uma questão que nós precisamos aprofundar, uma questão que nós precisamos melhor pensar. Então, senhoras e senhores, as coisas não são fáceis como parece ser. Então, nós estamos aí diante de uma situação singular. O juiz togado não pode decidir, não pode condenar com base em provas exclusivas do inquérito. E o juiz de fato pode? E se ele não pode? Se aplicar a ele as regras do artigo 155, equiparando, naquele caso do conselho de sentença, o juiz de fato ao juiz togado, será que se nós equipararmos ao juiz togado, então ele não vai poder decidir com base em provas do inquérito? Mas nós nunca vamos saber. E para se dar uma solução a isso, a única coisa que se pode ser feita, pelo menos imagino eu, é cindir durante o júri para afastar a utilização de tudo aquilo que foi produzido no inquérito, porque tudo que se produziu no inquérito foi repetido em juízo, à exceção das provas irrepetíveis. Então, fica aí esse questionamento, fica aí eu vou chamar de grilo, né, na cabeça de todos vocês, e vamos pensar, vamos raciocinar. O que fazer? Tem pertinência essa questão que eu estou levantando? Eu não sei. Vocês aqui haverão de me dizer. Forte abraço.